Segue a campanha Palha Econômico, a operação do Departamento do Tesouro americano para estrangular a economia iraniana, significando sanções a dezenas de entidades ligadas a não só o Irã, mas também países terceiros. O clima dentro da administração de Donald Trump é sintetizado por essa capa do jornal americano New York Post, compartilhada pelo próprio presidente americano algumas horas atrás. A gente tem aqui a capa? Tá aí então. Sem grana para os ayatollahs, out of mullah. Os mullahs é uma das nomenclaturas para clérigos islâmicos, e aí tem essa pegadinha. Se lê ali, os Estados Unidos empurram o mundo a um negócio final, ou para realizar um golpe final econômico ao já quebrado Irã. A gente vai entender mais em breve. Isso acontece, claro, recapitulando, depois que ontem 60 entidades sofreram sanções como parte do que foi chamado de um dia D econômico dos Estados Unidos contra o Irã. A gente foi em detalhes no programa de ontem. A ideia é asfixiar financeiramente o regime iraniano, cortando o que foi chamado de habilitadores. Hoje, a matéria de capa discute o seguinte, aqui no Epoch Times. Uma reação de um dos principais afetados, o Partido Comunista Chinês, o principal fiador do regime do Irã no palco internacional. Quando se fala de habilitadores, a carapuça serve. E das 60 entidades sancionadas ontem, uma imensa parte era chinesa. Hoje, Pequim reagiu em uma coletiva de imprensa. A gente tem aqui uma fala, então, de um dos porta-vozes do Ministério das Relações Exteriores da China. Vamos lá. 中方已多次表明，坚决反对没有国际法依据、未经联合国安理会授权的非法单边制裁。经济战极限施压无助于解决问题，只会进一步激化矛盾冲突，造成风险外溢，扰乱全球的经济金融秩序，损害他国正当权益。 当务之急是推动局势降温，尽快回归对话谈判轨道。中方将采取一切必要措施，坚定维护自身权益。 Aí está então uma rechaço, uma rejeição do que veio a partir das sanções americanas, que, já vou entrar em mais detalhes sobre isso, não abarcam, de fato, os maiores habilitadores do Irã que existem na economia chinesa, os grandes bancos que há décadas são acusados de lavar dinheiro para o regime iraniano e permitir o trânsito de ativos do Irã. Indo agora, com a informação em mãos da notícia para análise, eu passo pelo seguinte. Para o Irã, que escoa 90% de seu petróleo à China, a investida econômica pode ser substancialmente menos efetiva com essa postura. Claro, o país sofre uma crise econômica pujante. Já sofria uma crise econômica terrível antes mesmo do início da guerra. Não à toa, quando houve aquele massacre dos manifestantes em dezembro e janeiro, era um momento onde os protestos existiam precisamente por causa de más condições econômicas. Então, para o Irã, se Pequim bate o pé em insistir em continuar providenciando a habilitação financeira para o regime, isso dá uma espécie de respiro a uma economia que, sim, sofre muita complicação. Mas, de forma interessante, o argumento mais interessante a ser analisado é que, para Pequim, para a China, para o Partido Comunista Chinês, a postura de dobrar a aposta com Teherã desafia Washington e testa os limites do que Trump está disposto ou é capaz de fazer. Vou explicar o que eu quero dizer com isso. Com um passo para trás, é um cenário no qual o que se testa agora por Pequim é a extensão do poder e disposição dos Estados Unidos. É até análogo à forma como se testou a capacidade da Rússia na invasão à Ucrânia. Porque quando você tenta entender isso da perspectiva do panorama mais amplo da geopolítica mundial, o que se viu na Ucrânia foi um teste que mostrou que as supostas temidas forças armadas da Rússia, que deveriam ser algumas das mais capazes do mundo, não conseguiram dar um fim rápido à guerra na Ucrânia como haviam imaginado. A analogia é que, trazendo isso para esse contexto, a ver como os Estados Unidos lidam agora com esse teste do Partido Comunista Chinês de se recusar, aparentemente, a cumprir as sanções que surgiram envolvendo o Irã. Por isso até é interessante a gente pensar no que significa o que acontece no Irã. Quando a guerra começava, eu lia uma análise da Zineb Riboa,
que é uma das principais analistas falando de Irã nos Estados Unidos, ela que tem origem iraniana, e falava que a guerra era sim sobre o Irã, mas era também sobre a China. Agora, com essa reação do Partido Comunista Chinês, isso volta a estar em pauta. A lógica é simples. A capitulação do Irã perante pressão econômica feita com China e com outros que habilitam o Irã financeiramente seria, se bem sucedida, uma espécie de recado dos Estados Unidos de que são capazes e estão dispostos a lidar com aquilo que considerem ameaças. Se o Irã não capitula perante isso e ainda consegue controle do Estreito de Hormuz, um objetivo que seria inimaginável conquistar depois dessa guerra, colocam os Estados Unidos com, em termos de credibilidade e reputação, uma situação complexa. Se cai, o poder americano é inevitável. Se sobrevive com a China como fiador financeiro, mostra que consegue ser um patrocinador estatal de terrorismo, levando caos a países pelo mundo e oprimindo a própria população, ameaçando desenvolver uma bomba atômica e jurando morte à América sem consequências. É parte do que fica em jogo enquanto isso acontece. Um dos pontos indo da notícia para análise. E não é uma situação de endossar essa postura, só tentando trazer perspectiva sobre ela e compreender o que me parece que significa. Uma análise que trouxe aqui embasamento, mas não é exclusivamente minha. Se for passar pelo que se lê na imprensa de diversos países e consultar analistas sobre o dia D econômico de ontem, essa é uma análise até comum. Agora, um segundo ponto a ser trazido para além do significado simbólico desse tipo de postura, que coloca mais e mais a guerra que acontece com o Irã como uma que envolve as duas grandes superpotências do mundo, Washington e Pequim. Segundo ponto é essa questão de que, apesar de termos superlativos, a maior operação econômica já feita contra outro país, um dia D econômico, comparando com o desembarque aliado na França durante a Segunda Guerra Mundial, se vê que Bessent falou isso no press release, na nota à imprensa, mas quando questionado na coletiva de ontem, o secretário do Tesouro falou que a gente deu prazo para eles se mexerem, isso é um warning shot, um tiro de alerta, tá vindo mais. E de fato, as entidades sancionadas têm alguma relevância, mas ficou longe de ser uma ofensiva aberta contra os principais bancos da China. E quando perguntado por que na coletiva, Bessent falava que não queria jogar essa espécie de hecatombe nuclear contra o sistema financeiro global. Então não é uma observação de a que grau se estende a capacidade dos Estados Unidos de agir nessa disputa, mas uma observação de até que grau se estende a sua disposição para agir. E por tudo ou nada poderia significar o equivalente financeiro a uma bomba atômica, e a revirar o sistema financeiro chinês com consequências para o mundo inteiro. Se isso seria ou não uma linha vermelha que os Estados Unidos estão dispostos a cruzar, é o que a gente vai observar nos momentos adiante, caso essa ofensiva, na forma como está acontecendo agora, não seja bem sucedida. O que fica na mesa, à luz da reação chinesa e da imposição dessa ofensiva econômica dos Estados Unidos é a que grau se está disposto a ir para o governo Trump nesse momento. E o timing não parece propício para ir para o tudo ou nada. Mês que vem, Trump e Xi Jinping devem se encontrar. E agora, com essa ofensiva econômica que pega de colateral muito das indústrias chinesas, fica esse sabor amargo para o encontro que vem adiante. Posto aí, então, o que me parece está em jogo em meio a essa ofensiva financeira. Enquanto isso, no Estreito, o trânsito de navios tem sim aumentado, mas a pressão econômica segue quando se fala de combustíveis nos Estados Unidos e no mundo. O trânsito tem aumentado, mas segue cerca de 10 vezes menor ao que era antes da guerra. A gente deve ter aqui uma fala de Trump mais cedo falando que as minas foram removidas e voltando a falar que existe liberação, ou melhor dizendo, liberdade de navegação. A gente tem a fala do Trump? Tá aqui, eu leio com vocês. Eu acabei de ser informado pela Marinha Americana que todas as minas foram removidas e ou detonadas nas águas internacionais do Estreito de Hormuz. O Irã foi notificado que qualquer embarcação ou barco colocando novas minas vai ser imediatamente e sistematicamente destruído através da força espacial e estamos observando cada polegada quadrada. Bom, centímetro quadrado fica mais harmônico em português, mas em inglês eles usam o sistema imperial aí. Estamos monitorando também a montanha Pickaxe, ou a montanha Picareta, que é um dos locais, curioso até o nome, né? Mas não tem nenhum significado que extrapola aí, é que o nome é montanha Picareta mesmo, normalmente se fala Pickaxe em inglês.
estão monitorando esse local nuclear e falou que também estão monitorando os 3 outros locais nucleares que já foram bombardeados em junho de 2025. Essa é uma política de tolerância zero quanto a colocar Minas, que está em força plena e em efeito pleno. Obrigado por sua atenção a esse assunto, o presidente Donald J. Trump. Aí a fala de Trump, então, sobre Minas, enquanto, ao mesmo tempo em que faz a pressão financeira, busca tentar fazer com que a pressão financeira não caia sobre aliados americanos e que o Estreito de Hormuz esteja livre para navegar. O assunto é muito complexo, tá? Não é só uma questão de se ele está ou não livre. É uma questão de se as seguradoras confiam o suficiente nisso para garantir que navios possam transitar. E não faz sentido. Bom, se qualquer um aí que compra um carro bota seguro, não faz sentido que um navio com toneladas de petróleo não tenha o seguro. E aí, as companhias de navegação têm que se resolver com as seguradoras. Então é parte também da tentativa de, junto à pressão financeira sobre o Irã, tentar reduzir a pressão financeira sobre outros países pelo mundo. O Brent agora, eu estava até olhando antes de entrar no ar, $87 hoje, comparado a menos de 80 antes da guerra, chegou a ter pico aí para 110, quase 120 nos piores momentos do conflito. Mas a situação parece agora ainda longe da normalidade. A ofensiva econômica pode expandir. A dúvida é, Trump iria às últimas consequências? A outra é, isso resolveria o cenário para os Estados Unidos? E a outra é, o que restaria em termos do governo americano e a sua posição internacional caso essa ofensiva não seja bem sucedida? Partiria para outra ação? Invadiria o Irã? Antes de encontrar Xi Jinping e com eleições logo à frente, é um cenário muito complexo. Aí está então a reação chinesa em notícia e análise à ofensiva de sanções dos Estados Unidos. Mas se a gente fala a respeito de China, é claro que tem muito a ser discutido com a postura do Partido Comunista Chinês no mundo e a tensão com Washington. Um desses capítulos é como o Brasil se posiciona. Tem um governo que amplamente busca aproximação com o Partido Comunista Chinês, enquanto sofre a pior crise diplomática da história do Brasil com os Estados Unidos. Nesse contexto, Tomé França, ministro de Portos e Aeroportos, cumpre a agenda em Pequim e busca mais investimento em infraestrutura. A gente vai debater o assunto na sequência, fica conosco então, mas antes da gente prosseguir, fazer o convite, tá, pessoal? Quando a gente fala a respeito de Oriente Médio, existe uma série de questões muito complexas que eu não consigo, nas lives que a gente faz noticiosas no dia a dia, abordar. Então, antes da gente prosseguir, eu deixo o convite novamente para você que quiser entender por que essa região é tão importante para a economia global. Tão importante não só por motivos econômicos, mas com a fé de metade do planeta atrelada a ela. Por que a geopolítica dita tanto do preço da gasolina quando você abastece o carro? Aí eu te convido a conhecer Linha de Fogo, Irã e a Guerra no Oriente Médio. É um mini curso que a gente preparou para você ir do zero a uma compreensão muito robusta sobre o que acontece no Oriente Médio e ter você que nos acompanha como uma pessoa mais e mais capaz, horizonte amplo, de entender o noticiário e tomar decisões no cotidiano em cenários como esse. A gente fala sobre a ascensão do Islã no Oriente Médio, o atrito que existe entre a vertente nacionalista e a vertente teocrática dos governos árabes na região, a ascensão do Estado de Israel e do regime dos ayatollahs no Irã, o atrito sunita-xiita. A gente fala sobre a presença do movimento comunista internacional no Oriente Médio ao longo da Guerra Fria e como isso gerou uma parte considerável do terrorismo islâmico moderno. Eu acho que a gente fez o melhor material introdutório para você que está interessado no assunto disponível em português. É só botar a câmera do celular nesse código QR e você vai aí atrás do seu acesso. Eu acho que o preço está sensacional, o link está aqui embaixo na descrição do vídeo também. Essas imagens ali, até bota de volta, Daniel, vamos lá. Eu quero só comentar sobre elas. Essas que estão aí são parte de um mini documentário que vem junto com o mini curso. Então vem um mini documentário, entrevistas com alguns dos principais especialistas do mundo. Esse aí é um chamado A Origem do Terror. Eu fui um dos roteiristas e a gente pontua ali a situação quanto a como o movimento comunista esteve diretamente ligado à ascensão do terrorismo islâmico. É só uma das coisas às quais você ganha acesso com o Linha de Fogo, certo? O link está aqui embaixo na descrição ou pelo código QR.